Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live do Instituto da Construção. Na live de hoje, a gente vai falar sobre a parte de disjuntores com o professor Aislan, que é professor de elétrica do Instituto da Construção, engenheiro eletricista. Aislan, quando você começar a sua apresentação, dá um pouquinho de introdução para quem não te conhece, já que essa é uma live aberta para todos os alunos, então tem gente aqui que não teve a oportunidade de ter algumas das aulas com você. Queria reforçar também para quem está assistindo a primeira live hoje, que as apresentações que a gente faz online aqui, elas não substituem as aulas práticas de vocês. Então, é um conteúdo que a gente oferece como conteúdo bônus, um conteúdo extra, sem nenhum custo, para que vocês continuem estudando, continuem se aprimorando, cada vez se tornando profissionais mais qualificados e, inclusive, conheçam oportunidades de outras áreas. A gente já teve live aí na parte de câmeras com o professor Davidson, já teve aula de ar-condicionado sobre ferramentas com o professor Rafael também. Professor Ian já mandou um material muito bacana também de dicas. Professora Karina e professor Luiz também fizeram materiais muito legais sobre NR35, trabalho em altura. Então, assim, é uma oportunidade muito legal que a gente está fornecendo para vocês de conhecerem outras áreas, de se aperfeiçoarem nesse momento de quarentena, onde a gente está confinado em casa e não pode, infelizmente, muitas vezes trabalhar ou até continuar aprendendo na prática, não é? Então, assim que a gente tiver a oportunidade de voltar às aulas, vocês terão a reposição das aulas práticas e a gente vai continuar o nosso cronograma de ensino aonde a gente parou. Eu vou abrir o microfone aqui do professor Aislan e a aula é sua, professor. Obrigado. Beleza, boa noite, pessoal. Tô tranquilo aí? Então, Ivo, é isso mesmo, como você disse. Para quem não teve a oportunidade de me conhecer antes, né? Eu sou engenheiro eletricista. Atualmente, hoje eu trabalho em uma empresa parceira da Ford, onde a empresa que eu trabalho é responsável pela toda a parte elétrica do carro. A gente que dimensiona os cabos, os fusíveis, os relés, se o carro vai ligar com chave, se vai ligar sem chave. E a minha experiência é que eu já trabalhei com segurança eletrônica, já trabalhei com poço artesiano, já tive uma empresa de construção, de reformas residenciais, elétricas, e por aí vai. E continuo estudando e agora faço parte do Instituto da Construção e vamos agora compartilhar um pouco de conhecimento aí com todo mundo, né? Durante a apresentação eu vou fechar meu vídeo para poder a internet ficar melhor. Mas aí aos poucos a gente pode ir conversando pelo chat, qualquer coisa aí me sinaliza aí, se precisar parar ou não, ou de repente a gente pode deixar para o final as perguntas, né? As dúvidas que irão surgir. Beleza, Beleza? professor? O ideal é a gente já deixando para o final. Então, vocês podem ir pensando nas dúvidas e chegando no final a gente abre só para eles questionarem, para eles trazerem as informações. Beleza. Compartilhando minha tela aqui, acredito que vocês já estejam vendo, né? Já estamos vendo, tá legal. Beleza. Então, nós vamos falar hoje sobre curva de disjuntores, que é uma coisa que poucos sabem, né? E a maioria, e os que sabem, às vezes fica uma dúvida, né? Sobre qual tipo de disjuntor usar, qual é o aplicável. Então vamos aqui tentar esclarecer quais são elas. Primeiro, o que é o disjuntor, né? O disjuntor, em geral, todo mundo sabe que é um dispositivo termomagnético que onde ele tem a função é de interromper uma corrente pré-estabelecida, né? Quando esse valor é ultrapassado. E, ao mesmo tempo, com isso, ele vai proteger o quê? As cargas nelas que estão instaladas e o próprio circuito, né? Que o circuito nada mais é o fio, né? Que a principal função dele é proteger o circuito elétrico, que é toda a fiação que existe.
E o mesmo também, ele tem a função de ser uma chave seccionadora. O que seria isso? Seria uma função de ligar e desligar, né? Acionar o circuito, interromper o circuito. Muitas vezes ele é usado dessa maneira, mas lembrando sempre que mesmo que ele seja usado dessa maneira, a gente precisa fazer o cálculo certinho de qual disjuntor deve usar, para ainda assim, mesmo que a função dele seja outra, seja só seccionar o circuito, que ele proteja esse circuito também, não apenas ligar e desligar. Atualmente, não, geralmente a gente usa esses três tipos de disjuntores, né? Que é o disjuntor monopolar, o bipolar e o tripolar, que em outra língua nós chamamos de disjuntor monofásico, bifásico e trifásico. Como vocês devem saber, né? O monofásico é quando se tem uma fase, o bi duas fases e três fases. E a gente nunca deve usar o disjuntor para interromper o neutro. A gente sempre interrompe a fase, né? O que chamamos em alguns lugares da carga positiva. O neutro ele nunca deve ir para o disjuntor. As nossas normas, qualquer uma delas, ela fala que o disjuntor ele apenas só é para proteger o circuito fase, beleza? Aí nós temos aqui agora, né, um exemplo do que é a curva do disjuntor. Os disjuntores, geralmente, eles têm três curvas, que chamamos de B, C e D, né? Como vocês podem ver aí abaixo no gráfico. Mas o que seria isso, a curva B, C e D? É um negócio meio estranho, né? Tipo assim, tem um exponencial decrescente aqui, que aqui pega a curva B, C e D. Mas o que seria isso aqui, ó? Se vocês observarem aqui em cima, tem um fator de multiplicação, que é o 1,13 e 1,14. Lembra disso que a gente vai usar muito ele mais para frente. E esse gráfico ele mostra o seguinte, ele mostra que o eixo X aqui embaixo é o múltiplo da corrente nominal. Como é que vocês fazem a leitura disso? Por exemplo, se a corrente do disjuntor é de 10 amperes, aí você pega esse múltiplo de 2. 2 vezes 10, 20. Aí é isso que ele está querendo dizer. Aí você pega o múltiplo de 3, quando é 30 amperes. Mas vocês vão entender mais para frente o que é isso aqui. E aqui, na verdade, é o tempo de atuação do disjuntor aqui. Se ele vai atuar em 0,1 segundo, se ele vai atuar em 100 segundos, em 40. Então, é a partir daí que a gente vai começar a entender o que é essa curva de disjuntores. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Por norma, a corrente de atuação do disjuntor é geralmente em 1,45. O que seria isso aqui? Seria 45% acima do que a corrente do disjuntor. Aí vocês devem pegar assim, mais ou menos o valor do disjuntor, o que é, por exemplo, o disjuntor de 16 amperes. Se a gente multiplicar o 16,1,45, ele está querendo dizer que o disjuntor vai atuar em 23 amperes. Esse exemplo está mais na frente e vocês vão entender melhor. E essa curva aqui, se vocês observarem aqui, ó, aqui, essa aí é a curva de atuação térmica do disjuntor. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que o disjuntor ele pode passar da corrente estabelecida dele, né? Tipo assim, a gente tem a corrente de 10 amperes. Mas se a corrente chegar a 15 amperes, ele não vai atuar, tipo assim, exemplo aqui, ó. É 10 amperes. Se a gente multiplicar por 1,5, 10 amperes, vai dar 15 amperes, beleza? Então, esse 15 amperes, ele vai estar aqui, ó. Ele vai subir, subir, subir. Aí ele só vai acionar aqui em mais ou menos 1 minuto. Por que ele vai acionar em mais ou menos 1 minuto? Porque, na verdade, ele aqueceu o disjuntor aí. Aí é por isso que aí a gente chama de atuação térmica. Porque ele vai esquentando, o disjuntor vai esquentando até ele sendo acionado. E mais embaixo é o que a gente chama de atuação magnética. Esse realmente é quando nós temos sobrecarga de corrente, né, os curtos-circuito. Porque, por exemplo, assim, ó, se a gente for ver aqui os múltiplos de corrente, pegar um disjuntor de 10 amperes, se tiver um curto, multiplicar assim por 10, que é aqui,
multiplicar por 10 que vai ser isso, você vai ver que ele não vai ter tempo de segundo nenhum, ele já vai atuar na mesma hora. Então é isso que esse gráfico quer dizer. E o que mais esse gráfico quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que os disjuntores de curva B, ele geralmente atua em 3 a 5 vezes o valor da corrente do disjuntor. O que seria isso? Se o disjuntor é 10 amperes, a gente vai, 10 vezes 3 é quanto? É o 30. Então ele vai atuar na mesma hora quando a corrente bater 30 amperes. Ou então, é de 3 a 5 ou 50, né? Ele tem essa variação porque nenhum fabricante consegue fazer igual. Então a norma dá essa flexibilidade, dizendo que ele tem que atuar nesse range, né? De 3 a 5, que é onde tem esse amarelhão e esse B aí. Aí por isso que fala que aqui é atuação magnética, sobre corrente atua logo. Aí se for uma coisa menos que isso, vezes 2, vezes 1,5, aí ele vai atuar por aquecimento. Aí vai tendo tempo. Aí é por isso que às vezes se tem aquela pergunta, né? Pô, eu sei que a carga, eu estou usando o disjuntor de 20 amperes, eu sei que a carga é 22 amperes, por que ele não atua ainda? Porque ele não chegou na atuação magnética, ele vai chegar na atuação térmica, que pela norma tem que ser menos de 1 hora, ou 60 minutos, tá vendo? Então pode esperar que até 1 hora ele vai desligar. Beleza? Aí tem mais outra coisa aqui na frente. A gente falou de curva B, curva C e curva D, né? A gente pergunta assim, onde a gente deve identificar se o disjuntor é curva B, curva C ou curva D? Só voltando aqui, a curva C, eu falei do B que é de 3 a 5, a curva C é múltiplo de 5 a 10 e a curva D é de 10 a 20. E onde é que a gente identifica aqui, né? Se o disjuntor é curva B, C ou D? É logo aqui onde tem próximo da amperagem, né? Onde tem esse aqui, ó. Esse C50. Esse C aí quer dizer que é o disjuntor curva C. E o 50 quer dizer 50 amperes. Então, quando vocês tiverem essa dúvida, se o disjuntor é B ou C, é só você olhar junto do número da corrente, tá? Bem antes. Sempre vem antes. No caso, é curva C50, C50. Aí vem aquela curiosidade, né? Pô, tem curva B, curva C e curva D. Por que não? E a curva A? Onde é que está a curva A? A norma, ela não criou, ela não nomeou de curva A justamente para a gente, para nós eletricistas, nós não confundimos com ampere, né? A gente utiliza muito a corrente, né? Os valores da corrente para tudo, né? Se de repente tivesse um A50, a gente só ia entender como 50 amperes e não como um 50 de curva C, por exemplo. Então é por isso que a norma só classificou a curva B, C e D. E aqui agora tratando aqui, por exemplo, ó, esse disjuntor aí logo à esquerda, ele é o disjuntor curva B, beleza? Olha lá, tem um B16 ali perto dele. Aí como é que a gente pode avaliar ele? A gente fazendo tipo assim um estudo prático. Se a gente multiplicar esse 16 pelo aquele valor lá em cima, 1,3, a gente vai ter 18 amperes. Aí se a gente olhar outra traceria aqui, uma linha reta verde, aí você vai ver que teoricamente o disjuntor ele não vai atuar com 18 amperes, beleza? É isso mais ou menos que a norma pede. A norma pede que o disjuntor ele seja capaz de suportar uma carga maior do que ele diz. Até mesmo por segurança, né? Então, por exemplo, todo disjuntor, se você multiplicar por 1,3, teoricamente o disjuntor ele não vai atuar. Ele pode atuar para mais de 1 hora, tipo assim, depois de 3 horas, 5 horas, com superaquecimento. Mas a norma, como ela pede até 1 hora a atuação, ele não vai atuar. Aí, por curiosidade, esse mesmo disjuntor de 16 amperes, se a gente multiplicar por 1,45, que é o que a norma pede, a corrente de atuação do disjuntor, nesse caso de 16 amperes vezes 1,45, vai ser 23 amperes. Aí a gente vai ver que o disjuntor ele vai atuar entre 1 e 2 minutos. Beleza? Se a gente for traçar nossa linha reta aqui azul e vir aqui para a esquerda do gráfico, a gente vai ver que a atuação dele vai ter entre 1 e 2 minutos. Aí vamos lá. Essa curva B, né? Então, a curva B, continuando. Se a gente multiplicar o 16 por 2, o múltiplo de 2 aqui, ó,
você vê que ele ainda não vai ter uma atuação magnética, ele vai ter uma atuação térmica, que é aquele gráfico lá em cima, aquele gráfico rosa lá, ó. Ele vai atuar agora, quando a corrente for 32 amperes, ele vai atuar mais ou menos entre 10 e 20 segundos. Consegue enxergar aqui? Aí pronto, aí agora a gente indo para a curva de atuação do, do disjuntor B, que ele fala que ele vai atuar entre 3 vezes e 5 vezes o valor da corrente, que é entre 48 e 80. A gente vai ver, se a gente tiver o valor dessas correntes aqui, teoricamente o disjuntor, se a gente já acionar, o disjuntor não vai nem esperar nem um segundo, ele já vai atuar na hora, ó. Beleza? Então é isso que ele fala, que os disjuntores, eles precisam suportar esse tipo de coisa. Agora, por que existe disjuntor de carga B, carga C e carga D? Porque existe vários tipos de circuitos, né? Que a gente conhece muito bem como circuito resistivo e circuito capacitivo. E por que isso também? E também porque às vezes existe, querendo ou não, uma sobrecarga ou curto-circuito, seja por problema de mal instalação ou problema externo vindo de fora. Então, para a gente perder o componente logo, né? Aí eles pedem que o componente ele possua, eles têm esse tempo de sobrecarga para atuação, né? Aí o que seriam os circuitos? Aí geralmente a gente usa o disjuntor B para circuito resistivo e o C para circuito indutivo. Por que o C seria circuito indutivo, né? Que é um fator multiplicativo de 5 a 10? Porque circuito indutivo, geralmente os motores, né? Os circuitos que tem bobina, eles são circuitos indutivos. E por que eles precisam ser classificados como disjuntor de curva C? Porque geralmente quando o motor ele dá uma partida, ele tem a chamada corrente de pico, né? Então essa corrente de pico vai variar de motor, vai variar de fabricante, que pode chegar a 10, 100 vezes o valor da corrente nominal. Então imagine se toda vez que a gente ligar um motor, o disjuntor desarmar. Então por isso que o motor ele quer aqui na curva C, porque por exemplo, vamos dizer aqui que o disjuntor a nossa corrente de pico fosse 50 amperes. Se a gente tivesse usando esse disjuntor, ele já ia desarmar. Aí a gente precisa trocar para uma curva C ou uma curva D. A curva D, geralmente, ele é mais utilizado para grandes motores, né? Para a indústria, que vocês podem até ver que o fator multiplicativo dele é de 10 a 20 amperes. Então, ele é mais utilizado para a indústria. Agora nós aqui eletricistas, nós utilizamos mais a curva B e curva C para nossa residência, né? Porque tem umas residências que tem piscina, né? Tem bomba, poço artesiano. Aí, nesses casos, a gente usa esses disjuntores curva C, beleza? Então, assim, só para lembrar, assim, onde é que a gente poderia usar esse curva B, por exemplo, né? Como eu falei, são circuitos resistivos. Onde é que a gente usa esses circuitos resistivos? Chuveiro elétrico, aquecedores e tomada de uso geral, ou seja, as cargas resistivas. E a curva C, a gente usa em lâmpadas com reatores, porque os reatores geralmente eles têm um pico quando a gente aciona a lâmpada, né? Em alguns ar-condicionados também, principalmente aqueles antigos de janela, o ideal é que você use uma curva C, porque ele tem uma partida muito alta. E, como eu falei, nem motores, né? Geralmente poço, que seria uma coisa mais direcionada assim pra gente aqui, os eletricistas. E curva D, né? Como citei, a gente usa a grande motor. E geralmente é mais usado nas indústrias. E dificilmente para uma residência a gente vai ter um motor desse tipo aí. Aí nós vamos agora fazer um estudo de caso, que foi uma situação que eu passei no passado. Na verdade, esses valores aí são apenas ilustrativos, que foi uma situação parecida, não foi exatamente essa, né? Que na época não tinha celular de câmera, essas coisas todas para registrar. Mas vamos entender que só para efeito ilustrativo, só para aprendizagem mesmo. Por exemplo, eu tenho uma bomba e aqui são os dados da bomba, né? A tensão nominal, a corrente de partida. Essa corrente de partida a gente pode chamar de corrente de pico também. Aí o que é que ela me diz aqui?
ela me disse que eu tenho uma tensão nominal 220 volts, vamos considerar sempre o primeiro aqui 220 volts, a corrente nominal 25 amperes e a corrente de partida 203 amperes. Vocês percebem a diferença aqui? Corrente nominal 25, a corrente de partida, ó, é bem alta, né? Acho que 8 vezes maior aí. Aí, por exemplo, aí quando eu cheguei lá, o cliente ele estava me falando que ele não conseguia ligar o motor. Aí falou, aí ele entendia um pouco de elétrica, ele falava comigo. Mas às vezes, mas por que a corrente é 25, eu estou usando um disjuntor de 32 e eu não estou conseguindo utilizar isso aqui? Aí eu falei para ele, né, rapaz, realmente é estranho, era para funcionar tranquilamente. Mas vamos analisar tudo para a gente poder chegar a uma conclusão, porque você não está conseguindo ligar esse motor aí. Aí pronto. Aí a gente foi. Aí eu fui atrás da norma. O que a norma pede para a gente aqui, ó? A norma 5410. Isso é uma coisa interessante que toda vez que vocês forem utilizar disjuntor, vocês precisam levar em consideração esse item aí, ó. O item 5.3.4.1 da 5410. Eles falam que aqui, ó, o IB tem que ser menor que N e menor que Z. O que é o IB? O IB é a corrente do projeto, como está aqui, ó. Aí vocês podem ir anotando, por exemplo, o que é a corrente do projeto? A corrente do projeto a gente viu que era 25 amperes, né? Que era 25 amperes lá a corrente do projeto. Que era a corrente do motor. Aí tem aqui a capacidade de condução dos condutores. O condutor lá eu lembro que estava 6 amperes, ou que estava 6 milímetros. Aí eu fui lá na tabela 36 da norma aqui embaixo, ó. 6 amperes está dizendo que aguenta 34, 6 milímetros aguenta 34 amperes de corrente. Isso aqui é só para vocês entenderem o estudo que eu fiz, mas lá eu fiz um estudo mais aprofundado, que foi porque a depender de quantos circuitos tem no eletroduto, se é por calha, eletroduto, se é exposto interno, tudo isso muda. Mas aqui, para efeito ilustrativo, eu estou considerando a melhor ideia, que está tudo lindo, tudo bonito, e é isso aí, 6 amperes, 34 amperes. Aí, beleza. E o que seria a corrente N, né? A corrente N, como fala, é a corrente nominal do dispositivo de proteção. E o I2, é certo, nós só estamos vendo essa aqui, ó, IB menos IN menos IZ. A gente já viu que IB é 25 amperes, o IZ é 34 amperes, que é daqui dessa tabela, que é a corrente do cabo, e o IN é o 32 do disjuntor lá, beleza? Então, se a gente analisar, IB é 25, IN é 32, ou seja, IB menor que IN, ok. IZ, que é 34, menor que N. Então, o projeto do eletricista que foi antes de mim está certo, ele está certo aqui. Então, beleza. Então, a gente vai lá para a fórmula de baixo, né? Vamos ver se atende a fórmula de baixo. Por que tem que atender duas? Porque a norma fala que o A, IB menos IN menos IZ, tem que obedecer isso. E o B, ele não está falando ou, entendeu? Se ele falasse isso ou isso, beleza, mas ele está falando que tem que atender duas coisas. Tem que ser o A e o B. Então, o que é I2? O I2 é a corrente convencional de atuação dos disjuntores. Lembra que eu falei lá que a norma disse que a corrente convencional é 1,45? Então, qual é o valor da corrente convencional? 32 amperes, que a gente pegou aqui, vezes 1,45, que vai dar 46 amperes, beleza? Então, ele está dizendo que o I2 tem que ser menor que 1,45 Z, que Z a gente tem que é a corrente do cabo, que é 34. Por que ele fala que tem que ser isso? Porque a norma fala que os condutores eles precisam suportar até 100 horas ano uma corrente de sobrecarga. Os condutores eles têm que suportar 45% a mais uma corrente de sobrecarga. E a norma pede que isso seja equivalente a 100 horas anos. Ou seja, se o circuito tiver em sobrecarga, o disjuntor ele vai atuar em menos de 1 hora, né, que tive lá no gráfico. Então, o cabo ele tem 100 horas para aguentar tudo isso. Então, o circuito ele vai estar protegido. Aí, com isso, recapitulando, voltando lá, ó, a gente tem 25 menos 32 menos 34, ok? E o de baixo,
que são os 46 amperes, que é a corrente de atuação do disjuntor, porque é o 32 vezes 1,45 menos 1,45 vezes 34. Então, isso aí vai dar ok, né? Que vai dar mais ou menos 49 amperes, né? Esse 1,45 vezes IZ, que é 34. Então, ou seja, o profissional que foi antes, ele obedeceu essas duas regras aí. Então, teoricamente, tá tudo ok. Aí, beleza, a gente vai e pensa, a gente vai pensar, por que será que não está funcionando? Será que, de repente, a corrente do motor é mais do que especificado? Aí eu liguei direto para fazer um teste e vi que realmente a corrente estava em torno de 25 amperes. Aí aqui só uma observação nota embaixo, né, que o paradimensionamento correto do condutor deve ser considerado todos os fatores do item 6.2.3 da NBR 5410, né, que não é só olhar a tabela como eu mostrei para vocês. Aqui é só perfeito ilustrativo mesmo. Então, beleza. Então, qual foi a solução? A solução foi trocar lá o disjuntor que era B32 por um C32, que aí a curva de atuação dele é maior. Em vez de ser 3 ou 5 vezes o valor da corrente, vai ser 5 ou 10 vezes. Porque se a gente multiplicar, por exemplo, esse valor aí, se a gente multiplicasse, por exemplo, 32 por 5, que era a curva B, daria 160 amperes. E a gente viu que a corrente de pico dele é 203 amperes, beleza? Então, logo o disjuntor vai acionar mesmo. E se a gente usar aquele de curva C, que geralmente é 10 vezes mais é 320. Então, então o disjuntor não vai abrir na partida do motor. Então, logo, nessa situação, o problema só foi isso. Trocar o disjuntor de B para C. Aí eu até falei lá com o cliente na época, ele trocou. Na verdade, trocou na hora, a gente testou, resolveu o problema. Só uma análise dessa foi uma coisa demorada, porque a gente tem que certificar tudo, não é também só garantir isso, né? Certificar essa corrente é aquela mesma, se o cabo estava dimensionado corretamente. Então, pronto. Então, no final só foi isso. A gente trocou o disjuntor que era B32 para C32. Então, isso é a atenção que a gente deve ter, principalmente quando a gente for dimensionar cargas indutivas. A gente tem que sempre olhar essa curva de disjuntor, se ela vai ser B ou C. Beleza? A gente tem aqui mais uma curiosidade aqui, ó, para falar com vocês. Para dimensionar o disjuntor do padrão de entrada, não tem muito segredo, né? Se a gente for olhar a norma da Coelba, ela já dá isso pronto para a gente aqui, ó. Agora, o único trabalho que vocês precisam ter é calcular a carga instalada, né, e a demanda, né? Por exemplo, aqui, ó, a primeira coluna, vamos chamar aqui de coluna, a tabela mostra só circuito monofásico, bifásico ou trifásico. E a segunda é a carga instalada. A terceira é a demanda. E assim vai. E aqui, por exemplo, aqui onde eu estou aqui, ó, aqui ele já fala o disjuntor que tem que usar. Por exemplo, nós temos uma carga monofásica de 0 a 5 kW de carga instalada. Se a gente tem de 0 a 5 kW de carga instalada, o disjuntor tem que ser 40 amperes. Aí vai ser um valor bem baixo, né? Aí um exemplo, se eu instalar uma carga dessa aqui, se eu instalar um chuveiro elétrico de 6.000 watts, eu não posso utilizar essa primeira. Automaticamente eu já tenho que vir para a segunda, né? Que 6.000 já é mais que 5, beleza? Então automaticamente eu já passo para essa classe aqui, ó. Que a gente tem que usar um disjuntor de 63 amperes, beleza? E ela mesma ela já dá o fio que você tem que utilizar, se é de 16, se é de 20. Aí tudo isso a Cobra já dá. Inclusive, se não tiver de acordo com o que ela falou, ela não instala, ela não deixa o ponto lá de instalação para o quadro de vocês. E aqui é a bifásica, né? A bifásica ela pode ser de 0 a 18. Por exemplo, a monofásica vai ser de 0 a 10 e a bifásica de 0 a 18. Agora, por que a bifásica não começa de 10 a 18, né? Porque vocês precisam entender o seguinte: se vocês tiverem um ar-condicionado em casa, vamos dizer que sua casa só tem as tomadas normais, né, de uso geral, seja para televisão, ventilador, mas você quer botar ar-condicionado.
O ar-condicionado geralmente era 220 volts, né, os ar-condicionados de hoje. Então, automaticamente, embora você não ultrapasse os 10, você já vai ter que usar uma bifásica por causa disso. Aí vocês precisam tudo analisar isso antes de executar um projeto, um serviço, né? Aí também eles falam aqui que tem que ser um disjuntor de 73 amperes. E aqui, quando é até 75, aí ele já fala, né, que tem trifásica, mas a trifásica do mesmo jeito pode ser de 0 a 18. Aí aqui vai mudando, porque tem essas diferenças aqui, é porque tudo isso aqui muda o disjuntor que tem que usar e a bitola do cabo, ó. Beleza? Isso aqui é só curiosidade de como foi o disjuntor do padrão de entrada. E se vai usar curva B ou curva C, tudo isso vai. Se tem motor em casa, tem que usar curva C. E se não tem, se for residência normal, só com chuveiro elétrico, pode usar curva B tranquilamente. Beleza? E esses outros detalhes aqui de carga é uma coisa que a gente pode ver em uma outra aula, vocês já devem ter visto. Beleza? E aqui a gente pode ir para um estudo de caso 2 aqui. É, o disjuntor padrão de entrada desarmando ao ligar o chuveiro. Aí a gente tem uma configuração de disjuntores lá, né? Na visita da casa, eu descobri isso lá, ó. Tinha lá uma carga, por exemplo, 40 amperes, o disjuntor lá da Coelba, 40 amperes. Aí a casa tinha mais três disjuntores lá no quadro deles. De tomada, que era 16, iluminação que era 10 e o chuveiro que era 50, né? Aí quando eu fui olhar lá a potência do chuveiro, se eu não me engano, a potência do chuveiro era 6.000 watts. Aí 6.000 dividido por 127 era quase mais ou menos isso aí, os 50 amperes mesmo. E por que o disjuntor do padrão de entrada estava desarmando? Porque ele está menor do que o chuveiro, né? Então tem muita coisa errada, né? Como a gente viu lá na curiosidade que eu mostrei antes da norma da Coelba, se você tem uma carga com mais de 5.000 watts, automaticamente você já tem que usar um disjuntor maior, né? Que segundo a norma lá, ele pede que seja 63. Né? Ele já pede que seja 63 e não os 40 como tal. Então, uma coisa assim, ó, os disjuntores de dentro da nossa casa, do quadro de distribuição, ele não pode ser maior do que o da Coelba. Vocês podem até utilizar um igual, o disjuntor geral de casa, mas nunca menos, por causa desse problema aí. Qual deve ser a solução nesse caso? É alterar o disjuntor do padrão de entrada e cabos, tem que lembrar sempre de alterar cabos, ou então alterar o disjuntor do chuveiro, né? Automaticamente alterar o chuveiro, botar um chuveiro de potência menor para que isso não ocorra. Porque eu faço o destaque de cabo, né? Porque não adianta só trocar o disjuntor, né? Porque se a gente botar um disjuntor maior, o cabo pode acabar derretendo, né? E sempre que alterar o disjuntor, tem que lembrar daquela fórmula lá, que o valor da corrente do disjuntor tem que ser menor do que o valor da corrente do cabo. Por quê? Porque o disjuntor, ele em si, a função principal dele é proteger o cabo e não a carga instalada, o chuveiro, a lâmpada, né? Claro que se puder projetar de maneira que ele proteja isso é ideal. Por quê? Porque é mais fácil a gente trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro do que a fiação toda de casa, concorda? Então é por isso que falam que é para proteger o circuito elétrico. Então o circuito é toda a fiação. Então é aí que a gente tem que ter essa preocupação. Toda vez que a gente for trocar um disjuntor, trocar alguma coisa, a gente sempre tem que estar de olho se o cabo ele atende a nova configuração que a gente quer instalar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Acho que a gente pode abrir aí para as perguntas, né? Pronto, eu estou liberando o áudio de vocês para que vocês também possam tirar o mudo e fazer as perguntas. Fiquem à vontade, por favor. Pessoal, tem dúvida? Alguém, se quiser, pode escrever no chat também.
Eu tô vendo uma pergunta aqui de Johnny, né? Perguntando qual fator de multiplicação que devo aplicar para encontrar o tempo operário. A norma ela fala que o fator que a gente deve considerar sempre 1,45, como se fosse a corrente de atuação do disjuntor. Aí geralmente é 1,45, que é onde ele precisa atuar. Aí dependendo do fabricante e aplicação do disjuntor, aí ele fala lá, né, que tem até 1 hora para ele atuar. Mais alguma dúvida? Deusdete? Espera aí, deixa eu liberar seu microfone aqui. Pode falar, Deusdete. Manda brasa. Boa noite. Boa noite. Com relação a alterar o padrão de entrada, pode ser feito, né? Que ele falou aí a respeito do disjuntor, pode alterar sem autorização da Coelba, da concessionária, no caso? Não, não pode não. O certo é não fazer, né? Mas embora eu veja muita gente fazendo. Vocês Não, precisam porque você falou sobre, o professor falou sobre a questão do disjuntor do chuveiro, né? Da potência do chuveiro ser maior e que o geral de dentro de casa não pode ser maior do que o padrão. Aí você falou da alteração, aí no caso tem que solicitar, né, essa tem que alteração? solicitar, eles vão abrir a requisição, você vai ter que preencher um formulário, descrever quais são as novas cargas instaladas, para aí sim eles aprovarem e a partir daí poder fazer essa troca. Ok, entendi. Massa, obrigado, Deusdete. Mais gente? Cachico, tem dúvida aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Cachico. É porque eu estou com um problema aqui. Não tenho dúvida, não. Só estou. No momento, tem dúvida, não. Massa. Wellington, tem dúvida aí, Wellington? Agora sim. Pronto. Na verdade, eu estou com uma situação parecida com a Islan, né? A gente tem um cliente que tem no edifício, ele tem duas bombas pesadas de 5 kV, né? 5 cavalos cada uma, e as boias deles de 25 amperes cada uma. E aí o que é que acontece? Quando eles ativam lá o circuito, né, o quadro de comando, as bombas funcionam num período aí de 2, 3 dias, e aí vira e mexe, o disjuntor ele desarma. E eu acredito que seja a questão da curva. Quando a gente começou a explanar aí a situação, a gente tinha feito todo o cálculo lá e percebi que os disjuntores estão bem dimensionados. Mas continua caindo, continua desarmando. Então eu só vou ver essa questão da curva, que eu acredito que agora consegui descobrir o que é que é na verdade, né? A questão da curva. Então isso realmente acontece. Ele pegou essa situação, aí há algum tempo atrás e eu passei por isso tem 2 semanas, queimando a cabeça para ver se conseguia resolver. Mas eu vou tentar fazer isso amanhã para ver se a gente resolve. Massa, confira lá se a corrente é essa mesmo. E se for isso aí, ver se o cabo atende também, né? Só olhar a curva. Não, eu percebi que não, que a parte de cabeamento, parte do circuito tá bem feito, entendeu? Tá bem dimensionado. Eu acredito que eu não tinha visto essa questão da curva, nem me apercebido essa questão da curva do disjuntor. Então, eu vou ver isso amanhã e a gente dá uma resposta. Beleza, massa. Massa, pessoal. Mais alguém aí com alguma dúvida? Jones? Deixa eu abrir o microfone de Jones só um pouquinho. Pronto, Jones, pode falar. Estamos te ouvindo. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu, na verdade, estou aqui meio que de gaiato, porque eu ainda vou iniciar o curso de elétrica com vocês, né? Instalação elétrica. Então, eu estou muito perdido. Até os conceitos básicos eu ainda estou aprendendo. Mas ter essa percepção de vocês, isso que o Wellington comentou, foi muito interessante sobre como é importante você conhecer e dominar bem a teoria, para na hora que for fazer o serviço, você estar atento a todos os detalhes. Eu atuo em outra área, mas o meu segmento está meio em baixa.
no momento e a tendência é piorar. Então, essa área de elétrica eu acho muito instigante e com o incentivo da energia solar, que eu pretendo migrar, acredito que vocês também estejam de olho nisso em breve, né? Sim, com Então, certeza. eu só quero mesmo agradecer pela oportunidade de estar compartilhando e estar absorvendo o conhecimento de vocês. Compartilhando, não. Por isso que eu estou aqui só caladinho. Então, se eu fizer alguma pergunta meio boba aí, não liguem não, tá? Não, fique à vontade. Vontade. Obrigado mesmo. Fique à vontade. A ideia do Instituto é sempre trazer conhecimento prático. Aqui a gente não fica enrolando as pessoas, né? Então, se tem um pouco de teoria, às vezes a gente tem que se depara com algumas contas, com algumas coisas assim, mas a aplicação é direta. Então, é legal o depoimento aí do Miranda, que já é aluno da gente há bastante tempo. Como é que dá para ver a visão prática? O Deus Dete, eu já vi em outra aula. Também. O Wellington também. Tem algumas pessoas aí que eu já estou conhecendo de vídeo. Legal. Na verdade, você falando aí, né? Realmente a gente lá faz muita aula prática. Inclusive na aula de chuveiro elétrico, os meninos vão lembrar aí que fez comigo, a gente testou lá, né? A gente botou um disjuntor menor, que a partir do chuveiro o disjuntor não desarmou, né? Mas por que não desarmou? Porque a gente não tinha uma hora testando lá, né? Se a gente tivesse quase uma hora, iria desarmar. Mas justamente por causa da curva do disjuntor aí. Acho que isso vai dar para vocês depois pegar um material, dar uma lida. E sempre bom ter debaixo do braço a norma 5410, né? Que ela pode ajudar bastante a gente em várias dúvidas. Aí é o livro de cabeceira de todo eletricista aí. É, né? É bom mesmo. Valeu a dica. Celso, alguma dúvida? Estamos te ouvindo. Eu faço parte aí do grupo aí do setor de construção, no setor de ar-condicionado, né? Manutenção de ar-condicionado. E eu estou sempre assistindo essas aulas aí que estão passando aí para a gente, informação a mais para a gente. É muito importante, muito bom. Estou gostando também dessa aula aqui que eu estou vendo com vocês. Bacana. E eu estou com um problema aqui também, que eu estou com um chuveiro elétrico aqui em casa que eu troquei a resistência já 3 vezes e 3 vezes liga 2, 3 dias, no outro dia queima a resistência. Aí eu falei com o eletricista hoje e nem expliquei para ele que está sempre acontecendo esse problema e tal. E ele ficou sem saber o que falar, o que fazer. Aí eu queria ver com você se teria assim, alguma sugestão, alguma solução assim, para eu resolver esse problema aqui. Na verdade, pode ser vários problemas, né? Dos, verificar também se tem um aterramento. Outro pode ser verificar se a resistência certa mesmo. E uma coisa que também tem a ver com a pressão da água também, se influencia na queima de resistência. Um exemplo, geralmente os chuveiros elétricos, eles falam a pressão que tem que ter, né? E de repente ver se a pressão que está chegando é a correta. E uma coisa que geralmente eu faço até hoje aqui em casa, né? Toda vez que eu passo até muito tempo sem usar o chuveiro, ou de repente eu troco a resistência, o ideal é você sempre ligar o chuveiro ele no frio primeiro. Porque se você já ligar com a temperatura quente, você pode dar um choque eletrostático no chuveiro. Aí esse choque eletrostático faz a resistência queimar. Então, por exemplo, sua resistência nova, você primeiro liga ele com água fria, para molhar ela, deixar ela mais úmida. Aí depois você bota ela no quente. Porque também há muito tempo eu estava numa situação parecida com a sua, queimando vários chuveiros. Aí depois, estudando mais, dando uma lida, aí eu vi esse lance da eletrostática que me ajudou bastante. Mas pode ser vários motivos, é realmente a coisa que tem que investigar. Terra é uma coisa que tem que ter, viu? Aterramento é a coisa que tem que ter. Para chuveiro é super importante, para não tomar choque também. E pode ser essa questão da pressão também, ela influencia muito. A gente teve uma palestra da Lorenzetti no ano passado e foi um dos pontos que o palestrante forçou bastante, foi essa situação da pressão, tanto alta quanto baixa. Então não é só a pressão, às vezes a gente acha que só quando está saindo pouca água que ele queima o chuveiro, mas se a pressão estiver muito forte também,
ele danifica tanto a estrutura do chuveiro quanto a resistência. É outro É ponto que fica bem porque, atento. é verdade, porque a gente pensa assim, ó, a gente tomando um banho, quando a gente quer uma água mais quente, que a gente tá com preguiça de mudar lá o seletor do chuveiro, a gente fecha mais, né? Tipo, assim, a gente diminui a pressão, beleza? Então a água sai mais quente. Então repare que aquilo ali, a resistência tá todo vapor ali, esquentando em alta, trabalhando em alta, o efeito Joule, o aquecimento tá em alta. Então pode levar a queimar. Agora, quando a pressão tá alta, o chuveiro todo aberto, você vê que ela já não esquenta tanto. Então, ao mesmo tempo, vai querer mandar mais corrente para aquecer, para fazer o trabalho dela. Então, ela vai estar, tipo assim, gerando um trabalho a mais por isso, entendeu? Então, isso pode influenciar sim, com certeza. Verdade. Eu fiquei pensando no, na potência do disjuntor. Não, isso aí não vai ter nada a ver, não, porque se o disjuntor tivesse, se fosse problema do disjuntor, o disjuntor iria acionar, né? O disjuntor não está desarmando, ele está desarmando? Não, Então, talvez não. não tá. Realmente. Se fosse o disjuntor, ele estaria cortando, ele teria sobrecarga cortando o disjuntor. Para queimar, é alguma coisa na própria resistência lá que está acontecendo. Há uma coisa também que já aconteceu comigo, é colocar a resistência errada, né? Aí, às vezes, queima na hora e já tem uma vez que durou um dia para queimar. Diga aí, Wellington. Cadê? O Wellington está com dúvida? Deixa eu abrir aqui. Wellington, pode Uma falar. experiência, tá? É uma situação que a gente fez também recentemente, um quadro completo, um apartamento completo, e eu percebi que não tinha aterramento em nada, nem tomada, nem nas tomadas eram o quê? 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, né? E área para lavar roupa, essas coisas. Só que quando eu abri o quadro antigo deles, eu percebi que saiu um cabo verde da parede, né? Um cabo verde da parede. O cabo verde da parede ele estava ligado à parte do SPDA do edifício. Só que o pessoal que fez a elétrica não colocou quadro de aterramento. E aí ele queimava o tempo inteiro resistência de chuveiro. Ele falou que já tinha queimado, o filho tinha perdido um notebook com descarga elétrica e outras coisas mais. E aí eu fiz a aquisição de um termômetro, fizemos a parte para poder fazer a medição e ver se realmente se esse cabo que saía da parede tinha resistência, realmente tinha resistência, estava dentro da norma. A gente conseguiu colocar o aterramento, né? O aterramento no quadro. Conseguimos dimensionar para todas as tomadas e principalmente para o chuveiro, e ele não teve mais problema. Não teve mais problema com o chuveiro. Então, pode ser questão de resistência mesmo, entendeu? É muito importante o aterramento. Não tem para onde correr. Tem que se trabalhar. Né? A gente até discutiu numa aula lá no IC que não instale chuveiro sem estar aterrado. Não instale. É problema puro. Problema puro. Mais dúvida, pessoal? Fiquem à vontade aí. Vocês podem abrir seus microfones. Silvio, Luciano, Roque, Jailson. Cachico, menino, peste. Cadê você, rapaz? Grande Wellington Miranda. Um abraço, meu filho. Abraço, abraço, professor. Um abraço. Abraço, meu velho. Com saudade. Eu ia te ver, mas você está no risco de... né? Tá na linha de risco aí, eu não pude, eu sou ir lá. Eu sou idoso. Tem que aceitar aí. Acabar essa pandemia, você passa aqui para a gente conversar. Beleza. Pronto. Não esqueci de você, não. Ok, amigo. Pessoal, como não temos mais dúvida, estamos chegando também ao fim do nosso tempo programado, a gente vai encerrar a live de hoje. Lene, tá ouvindo aí? A gente tem mais alguma live programada nessa semana ainda? Já tem alguma coisa agendada?
Oi, Ivo. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. A gente está com uma live de ar-condicionado para acontecer ainda essa semana, mas assim que confirmar o horário com o professor e o dia, eu aviso para vocês. Legal. Pessoal, muito obrigado por terem participado dessa aula que a gente teve. Professor Aislan, obrigado pela disponibilidade. Ajuda bastante manter todo mundo aí ativo, manter o conhecimento aceso. E pode fazer o seu pronunciamento final aí antes da gente encerrar. Só isso aí mesmo. Agradecer aí. E que todo mundo se cuide aí, né? Nessa pandemia aí, que é muito importante manter o isolamento aí. Com certeza. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado também. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Até a próxima.